Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar algo para vocês que eu sei que para vocês já é conhecido, para muitos. Mas eu creio que Deus ele quer ministrar em nossos corações algo especial. Hoje você saiu da sua casa com um tampinho de chuva, você poderia estar em casa, mas você preferiu dar ao Senhor o primeiro lugar. Você disse ao Senhor: eu vou dar o primeiro lugar ao Senhor. Esse dia é teu, Senhor. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias comigo, lá em Eclesiastes. Eclesiastes 5, versículo 11. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Eclesiastes 11, versículo 5, desculpa. 11, 5. O tema dessa mensagem, eu gostaria que vocês anotassem nas tábuas do seu coração, e quem tem caderno também anotasse, é importante. O tema dessa mensagem é: Deus não deixou de agir, mesmo que você não esteja vendo. Eu vou repetir. Deus não deixou de agir, mesmo que você não esteja vendo. Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como, olha o que diz a palavra do Senhor. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Fala comigo, só o versículo 5. Fala comigo, Deus faz todas as coisas. Olha para mim, não é que Deus fez, Ele continua fazendo, Ele faz. Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Levante a sua mão e diga comigo: Deus faz todas as coisas. E Ele faz em mim. Você crê? Você crê? Então vamos orar. Obrigado, Papai do céu, pela Tua palavra. Obrigado porque cremos que o Senhor é Deus que faz todas as coisas. Que o Senhor possa continuar ministrando de forma especial em nossas vidas. Nós oramos, clamando ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Coloca a mão no seu coração. Deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Deixa Ele ministrar. Ele está aqui. Sabe o que a sua alma vai se alegrar essa noite? Ela vai se alegrar. Mesmo diante das diversidades, você vai poder declarar que o seu Deus, Ele é grande. E Ele faz para você. Ele faz para você. Agora sim. Vai sair daqui hoje engrandecendo a Ele. Quando Deus fala aqui na sua palavra, Ele vai destacar duas coisas. A primeira que Deus destaca aqui
Primeiro que Ele tem controle sobre todas as coisas e Ele governa todas as coisas, inclusive na sua vida. A sua vida e todas as coisas estão no controle dEle. Mas Ele usa duas figuras aqui que eu quero destacar. A primeira ilustração que Deus aqui nos mostra é o vento. Ele fala assim: assim como não sabes qual o caminho do vento, ou seja, mesmo que você não tenha uma percepção visual, ainda que você não tenha uma constatação física, você sabe que o vento existe, porque você sente o vento, você percebe o vento, mesmo que você não possa enxergar, você consegue senti-lo. Ele começa a dizer exatamente isso: olha, mesmo que você não esteja vendo o vento, ele é real. Você pode percebê-lo, mesmo não vendo. O segundo exemplo, ele fala dos ossos da mulher grávida, que vai se formando então dentro do ventre. Mesmo que nós tenhamos conhecimento da biologia, mesmo que nós sabemos que existem todo aquele aparato genético e influência biológica pelo processo da formação dos ossos dentro da mulher, do ventre da mulher, nós não acompanhamos visualmente essa formação desses ossos. Nós não acompanhamos como esses ossos crescem. Lógico que nós temos o ultrassom, nós vamos lá e sabemos que está tudo bem com a criança, mas no dia a dia não vou vendo passo a passo os ossos e a criança sendo formada dentro do ventre materno. Aqui Deus então começa a falar: você sabe que a criança está ali, você sabe que a criança está sendo gerada ali, mas você não pode ver com os olhos visíveis aquela criança sendo formada dentro do ventre materno. É tão interessante que Deus então está falando de algo que é visível, que é notório, que é visível no sentido assim, eu não posso ver, mas eu posso perceber, eu posso sentir, é algo inquestionável. Mesmo que eu não esteja vendo, eu estou vendo que eu estou sentindo que está crescendo, eu estou percebendo das coisas acontecerem. Depois que o escritor usa esses dois exemplos, ele diz: assim também semelhante modo, olha o que ele fala, assim também semelhante modo, você não sabe da obra de Deus, você não sabe do que Deus está fazendo muitas vezes, porque esse conhecimento é tão grande que nós não temos ciência desse conhecimento no âmbito natural do agir de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui para nós? Olha para cá. Deus está dizendo para você: eu tenho uma forma de agir que muitas vezes você não vai entender. E muitas vezes você também nem vai ver. Eu tenho uma forma de agir que você muitas vezes fala assim: mas por que isso está acontecendo na minha vida? E você muitas vezes vai achar que as coisas estão perdendo o controle. Mas entenda, o fato de nós não estarmos vendo que Deus está fazendo, não quer dizer que Ele não esteja fazendo. Aqui diz claramente: não sabeis as obras de Deus que faz todas as coisas. Ele está fazendo, mesmo que nós não percebemos. E a razão de Deus estar fazendo assim, de forma invisível aos nossos olhos, é para que andemos por fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. E Deus então quer criar essa relação. Quando Deus fala para Abrão, não para Abraão, que ele seria então agora, Abraão seria o pai da fé, aquilo não foi conquistado de uma maneira tão simples. Certa feita, Abrão ainda começa a falar um diálogo por Deus, e Deus em uma visão fala: Abrão, você será pai de nações. E ele olha para Deus e fala assim: como assim? Você pode depois acompanhar isso lá em Gênesis 15. Vamos lá, Gênesis 15, por gentileza.
acompanhar com os irmãos, para falar que eu não estou falando algo além, né? Gênesis 15, versículo 5. E Deus, depois daquela conversa, Deus fala para ele: Abraão, vamos lá, versículo 1, vamos acompanhar a conversinha. Então Deus, depois do acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Abraão então tem uma visão, e Deus disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Sabe aquela hora que nós começamos a olhar para nós mesmos e falar assim: mas será mesmo é comigo que Deus tem falado? Peraí, será que Deus quer, é comigo mesmo, você grande? Será que sou eu? Não, isso aí é com Beltrano. E Abraão continua falando: ei, é com você que eu estou falando. E ele continua falando com Abraão. E Abraão vai e fala: Senhor Deus, que me haveis de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E ele continua: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E continua: isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Estava falando de Ismael. Mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro. Deus está falando para ele: olha, vai nascer de Sara e você é um herdeiro. Então, a isso respondeu. Então agora Deus conduz Abraão. É a mesma coisa agora, Deus também está te pegando pelas mãos, fala assim: olha, vem cá, vamos ali fora um pouquinho. E ele leva Abraão para fora e fala para Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Presta atenção, olha para cá. Até aqui parece tudo normal, né? Mas não, olha para mim. Deus pega na mão de Abraão, fala: vem aqui para fora, conta as estrelas. Aí você fala assim: mas parece tão simples. Não, aqui era de dia. Oi, aqui era de dia, aqui não era à noite, aqui era durante o dia. Deus chama Abraão durante o dia: vem aqui para fora, começa a contar a estrela. Irmão, você consegue ver a estrela durante o dia, sim ou não? Mas elas estão ali, sim ou não? Elas estão ali. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu vou te fazer um pai da fé, e você vai andar por fé. E a fé é a certeza de coisas que você não vê, mas a convicção que elas existem. Você pode olhar para o céu e você não vai ver estrela, mas isso não quer dizer que elas não estejam ali. Elas estão ali. E assim Deus também está falando para você: eu estou fazendo na sua família, eu estou fazendo na sua casa. Mesmo que você não esteja vendo, eu continuo agindo a seu favor. Eu estou agindo a seu favor. Aí você pode perguntar: poxa, mas aonde está escrito isso? Se você pegar agora e continuar lá no versículo, vai lá no versículo, vamos continuar, vamos lá. Eu fico empolgado com as coisas de Deus, porque o papai é grande. E continua, versículo 15. Oh glória, lá em Gênesis, vamos lá. Lá no versículo 12, e continua a visão, 15 e 12. Ao pôr do sol, pronto, depois que veio a noite, caiu profundo sono sobre Abraão. Então aquela hora era de dia. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não é porque você não está vendo, não é porque você não está sentindo que eu não estou agindo a seu favor. Eu te chamei para uma grande obra, e é esse o chamado que eu tenho para ti. Eu chamei você para uma grande, e eu vou fazer. E por isso que a Bíblia diz que a fé é a convicção de coisas que eu não vejo, mas que elas existem. E sabe por que Deus está agindo muitas vezes em silêncio? Deus fala até para o irmão Madalto: sabe por que eu permiti aquela coisa acontecer na sua vida? Porque o seu adversário queria ceifar a sua vida. Estava armado um acidente terrível contra você, e eu permiti que fossem os anéis, mas ficaram os dedos.
Você diz para o Senhor: por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas Ele fala: por um grande livramento, porque eu vou te restituir ainda mais. Então não fique chateado com Deus. Deus apenas quer que você creia. E muitas vezes acontece coisas na nossa vida que nós começamos a falar para Deus: por que está acontecendo isso? Mas entenda, Deus está gerando na sua vida fé. Ele está gerando convicção, mesmo que você não veja. Está lá, já está feito. A segunda razão, porque Deus muitas vezes tem agido de forma tão invisível que você não possa ver, é para que o seu inimigo não possa lutar contra a sua vida. O agir de Deus vai além da nossa compreensão. E esse então é a razão para que possa deixar Satanás o quê? Perdido. Satanás possa ficar o quê? Envergonhado no agir de Deus na sua vida. Eu tenho que ter essa compreensão. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, 29. Vamos lá, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Olha o que a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então presta atenção. Deus também Ele quer trazer uma confusão sobre o seu adversário. Ele quer trazer uma confusão. E quando o inimigo começar a achar que ele está ganhando, na realidade ele está trabalhando a seu favor. Eu posso ouvir um amém? Certa feita, Jesus então, Ele fala algo. Ele reúne os seus discípulos e fala: agora eu quero lavar o pé de vocês. Pedro, ele sabia de algo muito forte. Os discípulos de Jesus também conheciam a história. Aquele que lavava os pés era os servos dos servos, do costume judeu. Era o menor de todos. E quando Jesus reúne os discípulos agora e fala: eu quero lavar o pé de vocês, Pedro, conhecendo isso, ele fala: jamais vai lavar os meus pés. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte para comigo. E Pedro então olha para ele e fala assim: ixi, então não lave somente os pés, mas me lava completamente. E ele fala, Pedro já é exagerado, né? E ele fala assim: não, então me lava completamente, porque eu quero estar contigo de tudo. E ele entende algo. E ele fala: nesta hora, Pedro, e vocês não podem entender o que eu estou fazendo, mas no futuro vocês cumprirão. Então o que eu faço agora, vocês não entendem, mas haverá um dia que isso terá explicação. E vai chegar um dia, entenda, tem algo que está acontecendo na sua vida hoje, que você não está sabendo, não tem explicação, não tem o porquê você está passando por isso, não tem nem o para que você está passando por isso. Mas entenda, há de chegar um dia que todas as coisas serão explicadas. E você vai entender. Você vai entender. Às vezes não entendemos hoje, mas entenderemos amanhã. Até que esse dia chegue, Deus está nos chamando para confiar nele. E Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo soberano e que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E Jesus também conversando com seus discípulos. Lá vem Pedro novamente. Jesus falando: o que dizem o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz o povo ser eu? Uns diziam ser João Batista, outros diziam ser Elias. E Pedro agora vai falar algo para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda aqui algo. Pedro agora tinha sido influenciado. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas o Espírito de meu Pai.
Observe então que existia uma influência sobre a vida de Pedro, uma influência do Espírito Santo. Mas se você for decorrendo o texto, lá de Mateus, então, 16 em diante, lá em Mateus 16, 22, para ser mais sincero. Agora Pedro chama à parte o Senhor, chama em particular o Senhor Jesus, e começa a reprovar o Senhor Jesus, e começa a dizer para ele: tem compaixão de ti, Senhor. Jesus estava falando que ele iria ser morto, e Pedro chega nele e fala: Jesus, tem compaixão de ti, faz isso não pode acontecer isso não. Presta atenção, Jesus está falando para Pedro que existia duas influências sobre a vida dele. A primeira foi do Espírito Santo, e a segunda agora foi de Satanás. Observa 23, o que Jesus fala? Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreta-te, Satanás, arreta-te, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim do quê? Das dos homens. Presta atenção, aqui Deus está falando claramente de algo para nós, que nós ao mesmo tempo podemos ser influenciados tanto pelo Espírito de Deus como por Satanás. Tudo aquilo que te aproxima de Deus, tudo aquilo que manda você se aproximar de Deus, é de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Tudo aquilo que te envolve em Deus é Deus, e tudo aquilo que te afasta de Deus não pertence a Deus. Então você pode estar na sua casa e o inimigo pode soprar na sua cabeça: não vai naquele lugar não, lá existe só gente falsa. Isso é de Deus? Que tal você aprontar com aquela pessoa? Que tal você vingar de Beltrano? Que tal você começa a achar que a influência é sua, e aquela influência é maligna. Então existe um campo de batalha que muitas vezes nós não estamos enxergando, mas Deus quer que nós percebamos então a influência que esse campo de batalha tem estado na nossa vida. E muitas vezes nós começamos uma tristeza, achamos que é nossa tristeza, uma agonia, achamos que é nossa agonia, uma inquietação e achamos que é nossa inquietação. E entenda, existe então uma influência aí, e muitas vezes Deus tem que agir de forma invisível para confundir a Satanás. E nesse texto que nós acabamos de ler, fala que mesmo que Satanás seja um anjo superior, a Bíblia fala que ele continuou com sabedoria, mas ele corrompeu a sua sabedoria. Mesmo que ele seja um anjo superior, até mesmo que a mente dos homens, ele pensa como homem. Ele vai colocar em você pensamentos que você vai achar que é seu, porque ele cogita das coisas do homem. Ele vai querer achar que o seu pensamento é seu e não dele. Ele vai querer tirar você do foco. Ele vai querer tirar você daquilo que Deus tem para você. Por isso que nós não podemos viver pensando nas coisas terrenas, porque em Cristo Jesus nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Então nós não pertencemos a esse âmbito terreno, nós pertencemos ao âmbito espiritual. Eu posso ouvir um amém? Então o inimigo, ele vai querer que você age e pense como homem, como ele pensa como homem. Mas o agir de Deus, muitas vezes invisível, é intencional. Deus, ele age dessa forma. Voltando para Abraão, Deus fala então para Abraão: olha, Abraão, eu estou, agora que você conte a areia do mar. E ele olha para a areia do mar: e eu te darei uma linhagem como a areia do mar. Deus fala para Abraão: olha, mesmo no âmbito natural, que é a areia do mar, eu quero que você não viva só no âmbito natural, mas viva no âmbito espiritual. Olha para as estrelas, mesmo que você não esteja vendo, ela está ali. Então Deus quer te abençoar também no âmbito natural,
Mas todas as coisas primeiro acontecem no âmbito espiritual. Você não está aqui por um acaso. Olha para mim. Você não é um acidente de percurso. Você não está aqui por acaso. A sua vida não é um acidente. Mesmo que teu pai, tua mãe te desamparou, mesmo que tudo pareça difícil o que está acontecendo na sua vida hoje, Deus tudo permitiu porque Ele tinha uma forma pedagógica de trabalhar na sua vida. Ele queria que você entrasse à maturidade. E não apenas a maturidade, mas Ele está te forjando como um guerreiro. O pastor Guido aqui é do exército. E lá é treinado soldados. E não se treina soldados com água fresca. E falando para soldados, vem cá, deita, vamos dormir cedinho, soldadinho. Vem aqui, deita na cama, arrumadinha para você. E amanhã você vai acordar com um café 5 estrelas. Não. É debaixo de pressão que eles vão ser o quê? Treinados, forjados. Deus tem permitido pressões na sua vida para que você seja forjado, para que você seja treinado, para que você seja uma noiva, mas seja um soldado, um valente, um guerreiro e aprovado. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Tudo que tem acontecido porque Deus tem forjado a sua vida. E Ele olha para você e não diz, lá vai um derrotado, mas Ele olha para você e diz, lá vai o mais que vencedor. Lá vai o mais que vencedor. Lá vai o mais que vencedor. Você é esse. Você é esse. Mesmo que a circunstância diga não, você agora é o mais que vencedor. Você pertence a uma linhagem espiritual. Mas para isso, é necessário receber Cristo na vida. A Bíblia diz lá em João 1:12. João 1:12. Mas todos quantos receberam quem? Jesus. Eu tenho que receber Jesus. Todos aqueles que recebem Jesus, Deus deu o poder para eles serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus a partir do momento que eu recebo a Jesus na minha vida. Porque eu creio no nome de Jesus. E se eu creio no nome de Jesus, eu recebo Jesus. E agora eu não sou mais uma criatura, mas eu agora sou filho. Entende? Se você agora crê em Jesus, você é filho. Se você recebe Jesus na sua vida, você é filho. E o seu adversário tem raiva disso. Ele tem raiva disso. E é por este motivo que ele vai querer te destruir, te tirar do foco. Mas hoje chegou o dia, presta atenção, de perceber quem tem te influenciado. Quem tem te influenciado? Você tem que parar e pensar. Tudo aquilo que te leva para a autodestruição não é influência de Deus. Muitas vezes achamos que é as nossas escolhas e não são. O mundo disse que nós tínhamos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não é verdadeiro. Te enganaram. Te enganaram. Ou você está sendo influenciado por Deus, ou você está sendo influenciado pelo diabo. Não existe meio termo. Ah, mas eu não acredito. Satanás ama que você não acredite nele, porque ele pode agir livremente na sua vida. Ele pode agir tranquilamente. Mas a partir do momento que você olha para ele, porque o próprio Jesus disse que ele é o príncipe desse século, que ele cega os entendimentos dos incrédulos. A partir do momento que nós falamos, eu creio em Jesus Cristo, e eu não sigo a mais ao inimigo, você declarou uma guerra.
Mas essa guerra está declarada porque você vai vencer em todas as coisas. Porque você já é vencedor. Mas é hora de você agora começar a pensar. O fato de Deus permitir algo sobre as nossas vidas não quer dizer que Ele nos abandonou. Deus não nos abandonou. Quando os amigos de Daniel, olha para cá. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, a Bíblia diz algo. A fornalha foi aumentada 7 vezes mais. Até quem os lançou morreu. E lá em Daniel, se você for observar o texto, os amigos de Daniel não sabiam do final da história como nós sabemos. Mas eles não se dobraram diante da estátua. E ele disse: saiba, Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer lá. Mas nós não vamos nos dobrar. 2021, presta atenção, está chegando. Nós achamos que 2020 foi fácil, 2021 será pior. Vai vir mais coisas, mas nós temos alguém que está conosco. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afundarão, porque eu estarei contigo. Eu vou estar com você. Então 2021 vai chegar forte, irmão, prepara. Mas nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. E ele disse: mas fique sabendo hoje, Nabucodonosor, que nós continuaremos firmes no propósito de adorar a Deus apenas. E eles mandam, então o rei manda amarrá-los. Amarra e joga na fornalha. Ei, presta atenção. De repente Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha de fogo ardente. E ele fala: peraí, ei, não eram 3 que eu mandei lançar dentro da fornalha? Não era apenas 3 homens? E eles disseram: mas eu estou vendo 4. Mas presta atenção, mas não é só 4 que eu estou vendo. Eu estou vendo eles passeando dentro do fogo. Ei! Sabe o que queimou lá dentro do fogo? Somente aquilo que os prendia e os amarravam. Nenhum fiozinho foi queimado. Nenhum cheiro de fumaça ficou neles. O fogo vai queimar as amarras que nos prendem, os impedimentos que nos prendem, mas nada acontecerá conosco. Deus muitas vezes não nos livrará da fornalha, mas Deus nos livrará dentro da fornalha. Deus muitas vezes não nos livrará das águas, mas nos livrará nas águas. Porque é esse o Deus que nós servimos. De repente aquele rei disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. E o rei Nabucodonosor reconheceu
que o Deus deles era o Senhor. As pessoas vão começar a olhar para você e vai dizer: nossa, eu não sabia porque ele estava passando por tudo aquilo. Nossa, mas ele passou por tudo aquilo de cabeça erguida. E vão ter que dizer: verdadeiramente o Senhor está com ele. Verdadeiramente o Senhor está com ela. Verdadeiramente, presta atenção, igreja, verdadeiramente o Senhor está conosco. Nós iremos passar, mas iremos sair melhor do que entramos. Nós iremos vencer. O ano de 2021 vai vir. Nós vamos vencer como nós vencemos este ano. Virá, mas nós cremos num Deus maior que nos livrará de todo mal, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Fala para o seu irmão: Deus não deixou de agir. Fala para ele, toca nele: Deus não deixou de agir, mesmo que você não esteja vendo. Deus não deixou de agir, mesmo que você não esteja vendo. Agora, para selar, eu quero que vocês leiam isso comigo. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Coloca a mão no seu coração e fala comigo. Sabemos que todas as coisas, algumas coisas. Então lê com convicção. Vamos ler, vou contar até 3. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para mim, pode aplaudir o Senhor. Coopera, presta atenção, coopera. Tudo que você está passando está cooperando. Ah, mas eu queria diferente. Presta atenção, a glória de Deus tem que ser manifesta. Coopera. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam. Tudo então é a seu favor. Mesmo diante das circunstâncias, o seu Pai está agindo. Mesmo que você não esteja vendo, o seu Pai está agindo. Mesmo que você não esteja sentindo, o seu papai está agindo. E Ele é contigo. Amém?